Eu acho que pode ter sido uma certa surpresa para alguns de vocês. De repente, estou fazendo engenharia, aparece essa disciplina no meu, né, na minha grade e tal. E, mas é uma surpresa boa, eu espero que seja uma surpresa boa, né? Vou fazer meu melhor para que vocês tenham que seja bom para vocês, seja instrutivo, reflexivo, instigante, né? O meu nome é Paulo Barja, eu vou primeiro fazer uma breve apresentação minha. E eu espero poder conhecer vocês ao longo do semestre, né? Primeira coisa que eu queria deixar, já abrir falando para vocês fiquem totalmente à vontade para interromper, fazer comentários, né? Abrir o áudio e tal. Isso tudo é bem-vindo, tá? Não se preocupem, não tenham, né? Como é que diz, não se aveste, né? Não fica com vergonha, porque essa disciplina é a disciplina para isso. É ideal da gente realmente interagir bastante, tá? Então fique à vontade. Eu, inclusive, fico feliz se vocês mostrarem a cara. Vou achar legal, mas claro, isso aí é questão de foro íntimo, vocês é que sabem, né? A nossa expectativa é que até o final do semestre a gente consiga se encontrar, consiga se ver presencialmente, mas não sabemos, né? Muita coisa não depende de nós, né? O que eu sei dizer para vocês é que eu sou professor da Univap em tempo integral, então esteja em casa, esteja na Univap, onde quer que eu esteja, vocês terão como entrar em contato. Até porque, hoje em dia, ninguém se esconde, né? Nesse mundo hiperconectado, a gente está perto, está longe, mas está perto, né? Então fiquem à vontade para o que vocês quiserem falar, comentar, né? Interromper, fiquem tranquilos, vai ser bem informal. Eu pretendo fazer uma disciplina informal também, apresentar de modo bem conversado, né? Não, sem ser aquela coisa de aula formal. É claro que a gente vai ter materiais que eu vou elaborar e vou apresentar para vocês e vou disponibilizar, né? E a gente vai seguir a ementa, isso tudo, né? Mas a nossa interação quero que seja o mais humana possível, né? Por mais que a gente esteja mediado aqui pela tela, né? Então, vou começar falando um pouquinho da minha experiência, né? Eu estou fazendo, no final do ano eu vou completar 20 anos de Univap, né? Eu vim para cá não sabendo, não conhecia ninguém na cidade, não tinha parente, nossa, vim aqui, eu sou santista. Eu sou santista de cidade e de time também, é bom que fique registrado. Aí fiz a graduação. Tamo junto, professor. Tamo junto aí, tá vendo? E o que acontece? Fui fazer graduação. A minha segunda formação é física. Eu sou físico e eu entrei na Univap por conta da física, né? Mas a minha primeira formação também é uma coisa um pouco diferente, é música. Eu sou tecnicamente um músico, eu sou formado e tal. Meu instrumento oficial, né? É o piano. Mas na real, eu sempre tive banda de música, tocava teclado, flauta, fui vocalista de banda de rock, tem um histórico bem diferente, né? E, e é isso, né? A música sempre foi muito importante para mim. Mas aí, num certo momento, eu precisava, né, tinha necessidade de ter uma carreira mais estável, né? Então eu fui estudar física. Eu falei, não, agora já que é para fazer, vamos arrebentar, né? Fui estudar física na Unicamp e acabei emendando a graduação com um mestrado. Fiz o mestrado já na área de biofísica. Eu sempre gostei muito dessas atividades interdisciplinares, né? Então eu fiz biofísica, eu ficava uma parte do tempo no Instituto de Física da Unicamp e uma parte lá na biologia, fui fazendo essas pontes, né? E o doutorado eu segui na Unicamp e fiz o doutorado em ciências, que já é bem amplo, né? Então,
De lá fui para a USP, onde eu fiz o meu pós-doc, aprofundando o estudo de plantas, de fotossíntese. Eu comecei a estudar, eu mergulhei nesse mundo da fotossíntese, né? Tem tudo ali. As plantas, a gente vai estudar a natureza, tem tudo ali. Então tá lá a química, tá lá os materiais, né? Tá lá o meio ambiente, a própria biologia, claro, a física também, os processos físicos. Então fiquei nisso bastante tempo. E quando eu vim para a Univap, eu vim, então depois do meu pós-doc, né? Eu vim para cá para fazer, vamos dizer, trabalhar mais fortemente na engenharia biomédica. Foi a primeira área onde eu atuei na Univap, quando eu vim. E logo em seguida eu comecei a fazer interface e trabalhos também na área da saúde propriamente dita. Então, com o pessoal da fisioterapia, com o pessoal até da odontologia, né? E, paralelamente, né, fazia as aulas na FEAL, eu vim para dar aula na FEAL, e comecei a dar aula em outras faculdades da Univap também. Então, nessa até hoje, né? Com o passar do tempo, eu comecei a ser sugado pelas outras faculdades. Então, comecei a dar aula na comunicação, na educação, na saúde mesmo, né? E fiquei um pouco nas engenharias, nas disciplinas básicas, né? O que é a disciplina básica? Quais são as disciplinas que eu já ministrei na FEAL? Todas as físicas de laboratório, todas as físicas teóricas, né? Cálculo 1 e cálculo 2 e estatística. Probabilidade estatística, que acho que é como chamo para vocês a disciplina. Tudo isso foram as disciplinas que eu trabalhei nesses 19 anos, né? E nos últimos 2, 3 anos eu estava ficando mais na arquitetura, né, e nos outros cursos. Então eu estou voltando mais propriamente para as engenharias, mas de um modo bem peculiar, né? É uma disciplina nova, uma disciplina que a gente está formatando, né? Que é essa disciplina de humanidades. Eu estou super feliz, acho que, nossa, é muito bom poder discutir os temas que a gente vai abordar, vai apresentar aqui, com o pessoal da engenharia, né, das várias engenharias. E até para essa disciplina é muito bom que a gente tenha alunos de várias engenharias juntos. Isso é muito legal, que esteja no ciclo básico mesmo, né? Então, e eu sei também que teremos um ou outro aluno até de fora dessas engenharias. Acho que vai aparecer alguém da arquitetura aí, estou com uma certa sensação, né? E isso é ótimo, a gente vai acolher bem todo mundo, né? Então, acho que está casando com essa experiência de multidisciplinar que eu tenho, né? Mas é curioso, né? Porque o ano passado, acho que todo mundo, nossa, foi um ano, fala a verdade, um ano inesquecível, né? Talvez pelas razões diferentes das que a gente gostaria, mas todos tivemos que nos dedicar demais, né? Eu preparei cerca de 150 aulas online, foi uma coisa insana. Mas eu preparei um monte de aula de física, cálculo e estatística. E aí, quando chegou na virada do ano, eu fui presenteado, né, de verdade mesmo, pela direção com um desafio novo, que é essa disciplina. Então, eu estou começando do zero, assim, essa disciplina, o AVEA, vocês vão ver que eu vou montando ao longo do semestre, né? Eu já estou com a disciplina, estou com a ementa, o plano, estou lendo muito, estudando, mas a gente vai propondo aos poucos, vai montando aos poucos. Isso é legal porque vocês fazem parte, vocês são meus colaboradores, né? A gente vai fazer isso de certo modo juntos, né? E por isso eu quero que vocês fiquem muito à vontade para comentar o que está legal, o que não está, né? Para a gente poder ir calibrando aí, tá? Então, é isso por hora, e agora eu vou começar a mostrar o plano de ensino. Todos que estão aqui, eu não sei se vocês todos já estão inscritos no AVEA. Imagino que sim. Se tiver Eu alguém, estou, professor. se tiver alguém que ainda não está, eu tirei a senha, né? Até por conta da sugestão da Priscila, né? Eu tirei a senha de inscrição para poder o pessoal que está chegando, né? Agora, tal, poder se inscrever rapidamente. Então é só procurar lá a disciplina. A turma de vocês é o NA, né? 3 UNA.
E aí vocês podem entrar, tá sem senha nessas primeiras semanas aqui. Não, mas podem fazer isso. Já tem algum material lá, né? Primeira coisa que tem é o plano de ensino, que eu vou apresentar aqui para vocês, com a bibliografia, né? E tem também uma primeira atividade bem simples, tranquila, é um fórum. Não sei se vocês estão acostumados, se vocês já fizeram em outras disciplinas o fórum de discussão. É uma ferramenta bem legal do ambiente virtual e que eu usei pouco, mas nessa disciplina eu vou usar bastante. Eu acho que é bem legal. Então já tem um primeiro texto lá, que é uma coluna de jornal, algo simples para a gente começar a refletir sobre alguns assuntos interessantes, né? Está aberto lá para vocês fazerem, escreve, manda lá, e vocês podem comentar, né? A característica do fórum pode comentar as respostas do colega, tal. A gente vai fazendo um debate aí, né? Bom, deixa eu colocar aqui na tela o nosso plano de ensino. Não sei se está aparecendo aí para vocês. Deve estar abrindo ainda. Sim, sim. Pronto. Então, eu vou mostrar aqui para vocês o plano. Lembrando que no final do semestre vocês têm direito a avaliar o professor e dar uma nota, né? E naquelas perguntinhas do questionário que vocês respondem, está constando lá, professor apresentou o plano de ensino na primeira aula? Ó, vou apresentar agora, né? E tem outra pergunta que é assim, o professor discutiu a avaliação com os alunos, critérios de avaliação? Então não me deixem esquecer disso, vamos colocar, né? Vamos abrir tudo já, conversar essas coisas. Então está aqui, o plano de ensino já está disponível no ambiente virtual, estou apresentando aqui para vocês. Aqui primeiro um resumo da ementa, mas acho que eu vou passar para a página 2, onde está mais explicadinhos que a gente vai ver. São 6 tópicos maiores, né? Com um monte de itens em cada um. Se vocês pararem para pensar um pouco, vocês vão ver que nessa disciplina a gente vai falar, muita coisa. Vai falar, provavelmente a maior ementa. Eu acho que essa ementa ela consegue ser maior do que de física e de cálculo, olha, mas é bastante interessante. As interfaces para a interdisciplinaridade, né? Essa disciplina ela é para isso, né? Ela é prevista para interação, para a gente poder ressignificar as outras disciplinas, entender que tem um lado humano em tudo isso que a gente estuda. As pessoas têm uma ideia de que estou fazendo faculdade de engenharia, né? Então todo mundo pensa, às vezes você fala com a sua família e tal, o pessoal imagina que é um curso puramente técnico. E, na verdade, a universidade precisa prover algo mais que isso, né? Na nossa vida profissional, acho que mesmo quem está nas exatas, né, ditas exatas, eu acho que talvez, vamos por aí, 40% do trabalho seja técnico, mas no máximo, sabe? Tem muita questão humana para resolver, tem muita questão social, tem muita interação. A gente trabalha em equipe quase todo o tempo, né? Então, tem que levar em conta muitos aspectos, né? Então, beleza, essa disciplina acho que vai ser bastante útil. O que a gente deseja? Qual que é o nosso objetivo, né? A gente quer ajudar vocês, né, a compreender alguns conceitos fundamentais. A gente vai conversar, sempre dialogando, alguns conceitos de ciências sociais, né? Vamos aplicar os conhecimentos de modo a desenvolver em vocês, essa aqui é a proposta, a capacidade de fazer uma análise crítica, né? Analisar criticamente questões atuais, questões da sociedade, né? E poder dialogar sobre aspectos metodológicos da ciência, né? É bom ressaltar isso, porque hoje nós temos uma condição privilegiada, né, em termos de metodologia e tecnologia. É impensável, gente, se vocês... Nossa, quando eu comecei a fazer graduação, que não faz tanto tempo assim, como era diferente, né? Por exemplo, a internet era uma coisa que estava para aparecer, estava começando a acontecer, né?
E a gente não consegue nem pensar na vida sem internet hoje em dia, tá tudo, né? A conectividade foi uma coisa brutal que mudou. A questão é a gente parar para analisar até que ponto tudo isso é bom ou pode trazer algumas coisas que a gente precisa estar atento, né? Então a disciplina é um pouco para discutir essas coisas. Eu vou agora mostrar mais detalhadamente o que são os tópicos que a gente vai abordar, né? Embora eles no papel, quando você vê assim na tela, né, ainda parecem um pouco abstratos, mas a gente vai trazer, a gente vai buscar sempre trazer o viés da atualidade, né, trazer aplicações práticas, discutir situações próximas da gente e tal. Então, inicialmente, falar do ser humano, né? A gente já tem uns textos iniciais no Aveia. O ser humano é um ser social, as relações das pessoas, né? O ser humano entre si e também com a natureza. Né? O que é cultura, né? Conhecimento acumulado, a produção conjunta de conhecimento. A cultura é caracterizada por essa produção conjunta. A cultura se enriquece com a diversidade, né? Então a diversidade cultural a gente vai abordar. O ser humano é um ser simbólico, até a forma como você desenha, como você projeta alguma coisa, traz um pouco da simbologia, né? Tem muita coisa que pode ser pensada. Não existe uma forma única para fazer as coisas, enfim, a gente vai discutir isso. Grupo social, na verdade, grupos sociais, comunidades, as organizações sociais, vamos falar um pouco desde a Idade Média, né? Sou apaixonado por Idade Média, inclusive acho legal a gente ter é legal a gente pensar a evolução, né? Tecnológica mesmo, a evolução dos conceitos históricos, né? Aí a gente tem uma parte grande para discutir que sobre o Brasil, né? Quem compõe o Brasil, contextualizar, né? Eu atualizei essa ementa para trazer a ideia do contexto latino-americano. Nós temos vamos dizer assim, um defeito do brasileiro. A gente está acostumado a receber muita informação, muita cultura e conhecimento vindo dos Estados Unidos e da Europa, né? E nem sempre a gente desenvolve uma noção de que nós somos América Latina, né? Então eu quero trazer um pouco dessa conversa, né? Vamos falar um pouco até dos povos indígenas, mitos e crenças, costumes, relações sociais, a história e cultura afro-brasileira, a dívida que nós temos, né, com os povos africanos. Tudo isso é uma obrigação nossa discutir, a gente precisa falar disso na universidade, né? Então as relações étnico-raciais. Daí eu separei, vocês estão vendo que tem uma coluna aqui central, essa coluna que tem os números são as horas-aula previstas, né? Então tem 4 horas, 4 horas, 4. Quando chega aqui nos problemas atuais, eu deixei mais aulas, né? Porque naturalmente a gente, vamos dizer assim, o que não falta hoje é problema, né? Então a gente vai falar, vamos debater os problemas atuais. Coloquei alguns tópicos aqui para nortear a gente, então ciência, tecnologia, ética e sustentabilidade, crise social, economia, meio ambiente, saúde, cidadania, democracia, globalização e modernidade líquida. Não sei se vocês já ouviram falar desse termo, modernidade líquida. Inclusive, o sociólogo Zygmunt Bauman, que falou, que cunhou esse termo, ele falava também do amor líquido, né? A gente está, as relações são líquidas, ou seja, são fluidas, né? As coisas se fazem e desfazem muito rápido, né? Muito bem, a gente vai falar também de direitos humanos, né? Dignidade, igualdade de direitos, respeito à diversidade, a importância do Estado laico, né? O combate às violências, violência de gênero, por exemplo, né? E vamos discutir perspectivas futuras, afinal de contas, para onde a gente está indo, né? Para onde a gente quer ir, né? E qual é o nosso papel nisso. Muito bem, então essa é a nossa ementa bem, vamos dizer assim, ousada, né? Tá bom, segunda questão que se coloca, né, para o professor é como é que a gente, primeira é qual a matéria, o que vai estudar, né? E a segunda é como é que vai avaliar, quais são as formas de avaliação do aprendizado, né? Então, eu vou propor aqui, né,
como diz um amigo, democraticamente, porque isso aqui é um espaço democrático, eu vou colocar a minha ideia aqui e quero saber se vocês topam a proposta, né? A minha ideia é fazer uma avaliação com vocês de modo contínuo, ou seja, que a gente não fique esperando até o final do bimestre para fazer uma prova, que é uma coisa ruim, né? Às vezes você fica ali, chega no dia, você concentrar muita coisa num dia não é a melhor forma, né, de avaliar. Principalmente numa disciplina como essa, onde a gente vai debater, discutir, né? Hoje eu estou falando mais, mas eu espero que em breve vocês estejam falando até mais do que eu aqui. Então, a ideia é que a gente faça de modo contínuo. Uma semana é um fórum, na outra semana é produção de texto, um resumo, um bate-papo. Eventualmente podemos combinar a apresentação de seminários, isso a gente vai negociando, tudo seguindo a ementa, né? E não está excluído a gente fazer prova, mas a gente pode fazer uma prova valendo um peso menor, né? O que eu pensei é que a gente tenha uma cesta de atividades, né? Um conjunto de atividades ao longo do bimestre, e aí a gente, no final do bimestre, dá o peso igual para todas as atividades, faz uma média, e essa vai ser a nota que eu estou chamando aqui, que vocês estão vendo na tela, de AMC, que seria a avaliação de modo contínuo. Tá? Essa aqui está dentro da nossa disciplina. Lembrando, vocês acabaram de ter a conversa com a Priscila, né? E ela apresentou para vocês o fato de que, a partir deste ano, todas as disciplinas da FEAL, isso aí é uma decisão que vale para todo mundo, todos os cursos e todas as disciplinas, vai ser 70% a nota do professor, que o professor atribui, que é, no nosso caso, essa avaliação continuada, e 30% a ACI, né? Que é aquela avaliação de conhecimentos integrados, né? Que a Priscila comentou com vocês. Outras faculdades, várias faculdades já fizeram isso, a saúde já tem algum tempo que faz, né? Então, essas aí, o ACI é realmente uma prova bimestral, né? São questões mais amplas, integradas, e eu acho que nesse ponto a nossa disciplina é, até certo ponto, privilegiada, porque nós vamos discutir ao longo de toda a disciplina assuntos da atualidade, né? Procurar fazer essas pontes, procurar as interfaces, né? E é muito provável que isso ajude vocês na hora de fazer a ACI, né? Essa é a nossa expectativa, né? A outra informação que acho que pode ser interessante é de que eu sou um dos responsáveis pela ACI, né? É uma comissão que vai ter e eu vou ajudar a fazer essa prova, pensar essa prova de modo que seja bem ampla e bem antenada com as coisas que a gente está vivendo hoje, né? Integrada mesmo. Então é isso, né? Isso aí vai dar a média bimestral, 70% das nossas notas continuadas e 30% da avaliação integrada. Tudo bem isso? É melhor do que fazer uma prova pesadona no fim do bimestre? O que vocês acham? Fiquem à vontade para falar. Assim é melhor mesmo, professor. Tá. Porque às vezes tem um maluco, né? Não, eu quero fazer uma prova, eu ficar que nem louco lá. Bom, sei lá, né? Tô aqui negociando. Mas eu acho que vai ser legal a gente ter essa avaliação mais continuada, né? Eu vou sempre passar coisas para vocês lerem ali e tal, poder trocar uma ideia. Até porque também tem outra coisa. Nós não queremos gerar tensão aqui. A ideia aqui realmente é que vocês fiquem à vontade para poder discutir, né? Ninguém tem obrigação de ter ideia igual a do outro. A gente vai crescer na diversidade. Eu gosto muito de futebol e tem uma frase que ficava impressa, ficou por anos, né, na seleção francesa de futebol, vinha escrito: "Nos différences nous unissent". As nossas diferenças é que nos unem. Então, vamos trabalhar isso, né? Muito bem. E aqui a gente tem os livros indicados, a bibliografia, né? Então, deixa eu descendo aqui. E aqui tem uma novidade legal para vocês. Bom, bibliografia básica, né? A gente tem que indicar 5 livros e depois tem a complementar. A bibliografia, tanto na bibliografia básica quanto na complementar, a gente tem todos os livros que estão citados aqui se encontram disponíveis na biblioteca da Univap, seja
na Biblioteca Central ou na Biblioteca Setorial da Engenharia. Tá? Mas a novidade é a seguinte, como essa disciplina é nova e também nova para mim, né? Fui pesquisar a nossa biblioteca e percebi que a gente tem obras muito importantes, né, na parte de sociologia, técnicas clássicas, porém, algumas dessas bibliografias que estão até citadas aqui são coisas muito, vamos dizer assim, pesadas, específicas, né, importantes. Mas eu achei que era legal a gente ter um livro, vamos dizer, mais amplo, mais geral, assim, né, que pudesse ser uma base legal, né? Não só para a disciplina, mas como para a gente pensar a vida, pensar o mundo, né? Pensar a sociedade. Então o que eu fiz? Eu comecei a comprar, se vocês vissem, gente, eu tô com uma pilha de livro aqui de sociologia que vocês não têm noção. Eu tô assim, eu vou estudar pra caramba, isso eu prometo para vocês, né? A gente vai fazer essa disciplina artesanal. E aí eu encontrei, vi uma possibilidade, achei que era interessante, a gente ter um livro atual, um livro recente, que fosse nesse caráter mais amplo, né? E que eu pudesse disponibilizar para vocês, para a Univap, enfim, para vocês. Né? Então o que eu fiz? Eu comprei vários livros. E aí eu selecionei esse livro que chama-se, é o que está marcado aqui na tela em amarelinho, Sociologia Hoje. Esse livro está marcado em 2016, ele começou a circular em 2017 e tal. Então eu consegui uma doação. Eu consegui uma doação desse livro para a universidade. Então, o que aconteceu? Eu tenho um meu exemplar e tem 20 exemplares do livro Sociologia Hoje, que eu levei semana passada, foram cadastrados, estão disponíveis para quem quiser. Lembrando que a biblioteca, para quem quiser retirar, quem quiser ler, estudar tal, a Biblioteca Central e a Biblioteca da Engenharia estão funcionando, tá? Mesmo que vocês tenham as disciplinas que, por enquanto, elas estejam todas em formato, né, remoto, algumas híbrido, né? Mas vocês podem retirar livro na engenharia, tá? E na central. Então o que eu fiz? Eu conversei com a bibliotecária e combinamos da seguinte forma: deixei 12 exemplares desse livro lá na Biblioteca Central, né? Estão lá cadastrados para que vocês possam pegar emprestado e tal. E 8 exemplares, não, acho que foi 13 lá e 7 na Biblioteca Setorial, na FEAL. Tá? Então tem exemplar, tá novinho o livro. Tá lá para vocês, se vocês precisarem, quiserem acessar, né? Então tá lá. Aí a gente tem esses outros que são indicados também. O Raymond Aron, As Etapas do Pensamento Sociológico, é um livro clássico, só que esse livro é o livro daquele famoso tijolaço, são 900 páginas, esse aí é pesadão. Mas é para quem quiser aprofundar muito, né? A gente tem um outro clássico que é o Émile Durkheim, As Regras do Método Sociológico. Esse livro ele é fácil de encontrar, edições baratinhas, tem em sebo, tem em livraria. Isso é tranquilo, tem na biblioteca. Tem um livro que eu queria indicar também, fazer assim, uma defesa. Esse livro me parece muito bom, eu estou lendo, né? Que é o Bustin, Ciência, Ética e Sustentabilidade. Se vocês forem atrás desse livro, tem na biblioteca, mas pesquisem na internet pelo título. É melhor pesquisar pelo título do que pelo nome do autor. Primeiro porque o nome é complicado, né? Mas segundo é porque esse livro tem uma nova edição. Nessa edição que está cadastrada aqui é de 2001. É uma coletânea, são capítulos escritos por diversos autores. Né? Tem uma edição nova, acho que 2018, que, mesmo título, Ciência, Ética e Sustentabilidade, Desafios ao Novo Século. Né? E que mudou o organizador. Então, o sobrenome está diferente, mas pelo título vocês vão achar, esse título aqui. E o que é legal é que essa edição nova está disponibilizada gratuita como e-book. Se alguém tiver Kindle, né, vocês conseguem baixar esse livro na Amazon. Por esse título aí, vocês pesquisam, vocês podem baixar. E é bem interessante. Né? Eu estou até resumindo uns trechos para poder falar para vocês depois. Tem um outro livro que eu gosto muito, que é o Pércio Oliveira, também estou lendo. Estou em processo. Pércio Oliveira, Introdução à Sociologia.
É um livro geral, que tem uma característica boa, esses livros recentes, né? Alguns deles são usados, inclusive, no ensino médio, para dar aquela visão geral de sociologia. Tem uma coisa legal, que são esses autores, o Pércio e também o pessoal da sociologia hoje, que são livros que indicam filmes. Para discutir um determinado tema, indica o filme. Eu acho que é uma coisa muito boa. Sei lá, é gostoso, né? De poder refletir a partir de um filme que viu. E hoje em dia, mais ainda a questão das séries, né? Tá todo mundo, se for perguntar aqui, vai surgir um monte de nomes de séries aí, né? Eu também estou atento a isso e vou tentar, eventualmente, sugerir uma ou outra, algum episódio, alguma coisa para a gente poder trocar ideia sobre um tema específico, né? Tem uma que eu acho que, se você quer passar um certo apuro, mas para aquela coisa que não é confortável, mas que estimula a reflexão, a gente tem um Black Mirror, né, que é muito interessante e podemos vir a discutir futuramente. Aqui, como bibliografia complementar, tem a Marilena Chauí e tem outros livros aqui, o Engels, que é um clássico também, Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, outros livros mais gerais. O Galeano, o Eduardo Galeano, eu vou eventualmente trazer alguns textos bem curtos dele, coisa de meia página, assim, porque o Galeano, não sei se vocês já ouviram falar, é um escritor uruguaio, jornalista, né? Faleceu recentemente, e ele trabalhou muito a história da América Latina, então, inclusive Brasil, claro, né? Então ele tem livros que são textos curtos comentando ou então apresentando episódios históricos da América Latina. E tem vários deles que a gente não conhece, a gente não ouve muito falar. E o Galeano traz para a gente. Então é bem interessante. Né? Eu vou trazer, principalmente naquela parte, quando a gente estiver falando mais de América Latina e Brasil, podemos falar um pouco, usar textos do Galeano. Tem outros aqui, né? Maria Cecília Minari. Então, material tem bastante. Tem um PDF e essas coisas eu vou colocando aos poucos, né? Disponibilizando material complementar também no ambiente virtual. Tá? Então, beleza. Avaliação contínua. Vamos lá. O que mais? Agora a gente pode começar. O que eu pensei? A gente começar a apresentação da disciplina mesmo. O primeiro tópico nosso, eu preparei uma trilha, vamos dizer assim, evolução do pensamento da humanidade ao longo de muitos séculos, né? Aquela coisa geral. Mas acho que é um começo bem interessante, humanista, enfim, grandes pensadores, né? Mas antes de eu comer, eu vou apresentar aqui, mas deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Estava pensando numa possibilidade para as próximas aulas, né? Que é o seguinte, devido ao próprio caráter da disciplina, humanidades, né? E pelo que vocês viram, é uma ementa bem ampla. Vocês acham que é legal a gente ter um tempo, de repente pegar uns 10 minutinhos de aula para discutir assuntos mais atuais, de repente pegar notícias da semana, coisas que aconteceram que está impactando mesmo, você fica com aquilo na cabeça, né? O que vocês acham? Será que é legal? Ou a gente fica mais numa ementa mais firme mesmo nos livros? Vocês querem comentar? O que vocês prefeririam? Quero ouvir um pouquinho vocês também. Eu gosto desse estilo de trazer um pouquinho mais do que está acontecendo. Eu fazia uma coisa interessante também, isso na época de escola, né? Na época, 2 anos atrás. Cada semana, não tô falando que a gente precisa fazer assim aqui, mas estava muito certo quando uma pessoa se encarregava assim, essa semana eu vou trazer um assunto legal pra gente falar. Entendeu? Então eu até me disponibilizo, se você quiser te ajudar nisso, trazer um assunto. Super legal. Sabe, pra gente... Então, me disponibilizo. Ótimo, não, beleza. A gente na semana que vem vai ser aquele dia de carnaval, né? Então a gente vai ter o próximo encontro nosso depois de hoje, vai ser dia 22. Então vamos começar dia 22, né, com essa proposta, a gente vai seguir a ementa, mas a gente dá um tempinho para poder comentar, vamos dizer, coisas que marcaram, assim, assunto que está bem na ordem do dia. Eu acho que isso vai ser bom também por várias questões, né? Provavelmente pode ajudar na ACI,
e certamente vai ajudar em outras etapas da vida profissional de vocês. A gente ter essa conexão com a atualidade, né? Eu não vou, vamos dizer, a gente está com 34 alunos aqui no momento, né? Eu não vou escalar ninguém específico. O Felipe se propôs, né? Mas eu vou deixar aberto mesmo, quem quiser pensar, porque agora a gente vai ter inclusive 2 semanas, vai bastante tempo. Mas ao longo dessas 2 semanas, se tiver algum assunto que chamou mais atenção, vai deixando meio separado, né? De repente guarda um link, né? Copia um link lá e depois a gente traz aqui e conversa. Talvez seja interessante isso para a gente sentir o que é que está mais na cabeça de vocês, o que está impressionando mais, né? Eu até marquei nessa última semana, eu marquei alguns temas, tenho com 3 assuntos aqui links, né? De jornal, tal, de notícia, que eu separei. Conforme fosse der tempo hoje, a gente fala um pouco, né? Tá surgindo uma pergunta aqui no chat, que é se tem um grupo de WhatsApp do 3UNA. Se não tiver, seria legal vocês fazerem mesmo, né? É uma boa, né? Eu tô vendo aqui algumas pessoas falando. Professor, Oi, fala. é que teve junção, né, da UNB com a A, daí vai ter que fazer, eu acho que outro grupo. Então, provavelmente, né? Você diz do semestre passado para esse? Sim, mudou. Professor, se por um acaso você tem a chamada que conseguiria passar para a gente procurar esses alunos? Para a gente fazer um grupo só? Olha, a gente está atualizando, né? Isso está atualizando em tempo real. O que acontece? Eu deixei sem senha no Aveia para vocês a disciplina. Então, eu acho que uma coisa legal seria todo mundo se inscrever no Aveia lá na disciplina de Humanidades. E ali vocês conseguem, acho que vocês conseguem ver quem são os outros colegas, né? Vocês clicam em participantes, acho que vocês conseguem ver, provavelmente. Eu vou fazer um grupo e eu mando aqui no chat o link pro pessoal entrar. Pode ser também. O pessoal vai, e aí vocês vão adicionando, pode ser também, né? Eu ia falar pra de repente deixar pra semana que vem, já que tem um pessoal ainda se resolvendo. Pois é, porque tem gente entrando, chegando ainda. Mas a ideia do link é legal, porque daí vocês vão agregando as pessoas, né? Eu coloco aqui agora e semana que vem coloco de todo. Isso, vai fazendo. E aí também é o seguinte, se vocês quiserem, depois vocês podiam me mandar, ou então eu posso copiar daqui, e eu coloco o link, se vocês toparem, eu coloco o link lá no Aveia, na página da disciplina. Então quem chegou atrasado, tal, já sabe que pode entrar sem senha na disciplina, entrou lá, viu o link, se quiser já vai agregando, né? Tá bom? Se vocês passarem o link, eu posso fazer isso. Muito bem. E a ideia da gente ter as notícias aí comentadas, a gente pode fazer um pouquinho do tempo para isso. Deixa eu abrir então agora a minha segunda. Gente, quando vocês quiserem mostrar carinha, eu fico feliz também, viu? Deixa eu colocar aqui. Eu não tenho câmera, professor, senão eu mostrava. Beleza, tranquilo. Bom, eu vou agora apresentar para vocês, então, vamos dizer, a nossa aula número 1 mesmo, né, o material e tal. E eu fiquei pensando, caramba, como começar, né? Uma aula de uma disciplina assim tão vasta, né? Tão desafiadora. Então, eu criei uma trilha, né? Eu até estou sendo bem honesto aqui, né? Coloquei uma trilha secular e arbitrária, né? Arbitrária porque fui eu que fiz. Se fosse outra pessoa, teria talvez uma cara diferente, né? Do conhecimento social. E também a honestidade de dizer que a gente tem esse conhecimento, seria, vamos dizer, ocidental, né? Porque tem tanta gente importante, tanta gente inteligente pensando a sociedade no Oriente, a gente não conhece muito, né? Então, vamos lá para os básicos que a gente tem. Olha, surgiu aqui, gente, o link, eu vou até copiar já para mim, o link do 3UNA. Deixa eu colocar aqui separadinho, porque aí depois eu mando, eu coloco no Aveia também. Tá? Beleza, então
vamos lá, uma trilha secular e arbitrária. Começando por onde, né? Caramba. Eu resolvi começar por Sócrates, porque quem estuda filosofia, né? A gente começa a falar de filosofia, normalmente o professor fala do que vem dos primeiros, fala dos pré-socráticos, né? Então, um cara que é referência para tudo que veio antes e o que veio depois, né? Quer dizer, pré-socráticos e aqueles que vieram a partir de Sócrates. Então, pô, esse cara vale a pena a gente citar, né? O que é curioso, e todo mundo estuda Sócrates, né? Todo mundo já viu alguma coisa, né? A frase mais famosa, né, que as pessoas, né, sabem, repetem, é o só sei que nada sei, né? Uma curiosidade é que Sócrates, que é esse grande pensador reconhecido hoje, foi condenado à morte, né, por corrupção de menores, né? Como aconteceu isso, né? O que acontece é que Sócrates defendia o questionamento das coisas, que você não aceitasse tudo que dizem para você, então ele defendia a atitude questionadora como um princípio moral, um princípio de conhecimento, né? Você não é obrigado a aceitar assim do nada. E isso, naturalmente, criou uma certa tensão na época, né? Então, eu só sei que nada sei. E a outra frase que eu trouxe aqui, a vida irrefletida não vale a pena viver. Levando sem pensar, sem refletir, não adianta, né? Então, eu estou chamando isso, né, de tratado de honestidade intelectual, né? No dia a dia, a gente encontra, às vezes, as pessoas... eu tenho diversas histórias, não vou entrar aqui em detalhe, mas, assim, às vezes aquela pessoa que sabe um pouquinho, né, começa a estudar alguma coisa e já acha que sabe muito, fala, né, aquela arrogância, vaidade, é uma característica humana, né? Mas, puxa vida, né? A gente vê um cara desse, né, uma figura importante, só sei que nada sei, quer dizer, na verdade o que acontece, eu acho que o exemplo mais interessante de Sócrates é a abertura para o conhecimento, né? Quer dizer, você está aberto para aprender. O cara pode saber, o cara está estudando, sei lá, 30, 40 anos aquele assunto, mas não significa que sabe tudo, né? Então é por aí, né? Quem acha que sabe muito, não se abre para aprender. No dia a dia, na vida acadêmica e também, enfim, nas nossas andanças por aí, eu conheci grandes pensadores, grandes caras, assim, pessoas assim, de uma formação, de uma inteligência, uma sagacidade. E esses grandes caras são, da minha parte, assim, do que eu conheci, é tudo gente simples. É gente que está disposta a trocar ideia, conversa de igual para igual, sabe? Então é muito interessante. Não há necessidade nenhuma de ser arrogante, né? Um Carlos Brandão, né? Um Luiz Carlos Miranda do INPE, gente assim, de altíssimo gabarito. O cara é tranquilo, não tem estresse, né? Você vai, pergunta, o cara conversa, troca uma ideia. É interessante, né? Então fica aí para a gente pensar, né? Bom, eu estou grifando, estou marcando alguns aqui específicos que até posso depois discutir porquê. Um outro nome muito importante é Aristóteles, né? A gente está ainda no antes de Cristo, hein? Aristóteles foi, muitas pessoas consideram o maior dos pensadores gregos, né? A característica do Aristóteles, uma das, né, é a interdisciplinaridade, esse conhecimento vasto, ele querer saber de tudo, né? Escreveu sobre muitos assuntos e ele dizia que o ser humano é um animal político, né? O que é isso? Não tem a ver com participar de eleição, não é necessariamente isso. Nasceu para viver em sociedade. Então, política, essa arte de negociar, de conversar, de interagir, né? Nesse sentido, né? Então, reconhece a necessidade do homem viver em sociedade, né? Não pode viver sozinho. E esse ponto de partida, então a gente vê no Aristóteles o ponto de partida para algumas coisas. Primeiro, provavelmente eu diria assim que é talvez a primeira pessoa na história que a gente pode aplicar a palavra cientista, a gente pode usar esse nome, essa característica, essa classificação. Aristóteles ele tinha uma visão
em grande parte científica das coisas, antes da gente ter esse costume de falar de ciências, tá? Né? Ele tinha essa coisa, de sistematizar o conhecimento, né? E quando ele fala do homem como animal político, da necessidade da vida social, ele está também inaugurando um pensamento sobre cidadania, né? Está falando, né? Iniciando o desenvolvimento dessa ideia de cidadania. Lembrando, claro, né, que isso mudou muito ao longo do tempo, né? E talvez não tanto, por outro lado, né? Mas assim, o que é um cidadão, né? Na Grécia, não era todo mundo que era cidadão, né? Você precisava ter certas características para ser reconhecido como cidadão. Então aí, né, era um começo de alguma coisa, mas isso foi crescendo, foi evoluindo essa noção, né, da gente ter que incluir as pessoas, todo mundo tem direito a ser tratado como cidadão, né, ter direito à cidade, a usufruir a cidade, né. Muito bem. Nos primeiros séculos da era cristã, né, a ascensão da Igreja Católica, né, foi muito, muito forte, né, e trouxe consigo uma noção, né, as pessoas nos primeiros séculos da era cristã tinham aquela ideia de que o homem é o centro do universo, né? A Terra, então, seria o centro do universo, o homem está na Terra, o homem a Terra é a casa do Filho de Deus, né? Que é o homem. Então tinha essa noção, né? Muito bem. Demorou bastante, ficou muito tempo isso, né? Isso foi uma ideia muito forte, né? Vamos dizer, dá para a gente ficar na dúvida se era uma coisa de ingenuidade ou se era realmente uma certa arrogância, uma vaidade intelectual, né? Mas, de todo modo, quando chega no século XV, a coisa começa a rachar, né? Esse conhecimento aí começa a ser questionado. A revolução científica que começa a acontecer, se estendeu para o tempo, comandada por estudiosos, pelos, vamos dizer, primeiros cientistas, assim, Nicolau Copérnico, e a astronomia é muito importante nisso, né? Giordano Bruno e Galileu Galilei. Todo mundo já ouviu falar do Galileu, todo mundo conhece, mas todo mundo já ouviu falar do Giordano Bruno? Não sei se vocês, acho que sim, né? No colégio estuda, ouve falar, né? O Galileu foi aquele que se arrependeu, né? Que continuou vivo porque tinha falado, né? Que a Terra não é o centro do universo, né? E aí ele se arrependeu, né? Entre aspas, não é que se arrependeu, mas ele teve que se desdizer para não ser condenado à morte, né? E quando antes dele, Giordano Bruno tinha vindo e topou e falou: não me arrependo, não vou mudar nada do que eu falei, né? Foi ameaçado de ir para a fogueira e não quis saber, não. Quiser me queimar, queima, mas a verdade é a verdade, eu não posso, né? Então, Giordano Bruno é muito interessante a história, né? Então é uma tríade aí de pessoas que começam a observar, né? Pensar e a observação experimental mesmo dos astros e começa a ver que não, peraí, a gente não é o centro de tudo, né? Então eu coloco aí esses caras como importantíssimos no nascimento da ciência moderna. É uma ciência que se baseia na experiência, na observação e na experiência. Muito bem, o que acontece? Por um lado, a parte boa, legal, estamos começando a organizar o pensamento, né? Por outro lado, é um duro golpe na vaidade humana, né? A gente percebe, a partir deles, que em vez de centro, a gente está mais para a perifa, né? Vamos dizer assim, que nós somos mais parecidos com pontinhos no meio do universo, né? Então, que é como a gente está hoje, né? Acho que ainda tem gente por aí que acha que está com... sabe aquelas pessoas que tem o rei na barriga, acha que é o centro do mundo, mas são as pessoas que estão por fora, né? A gente já sabe que não está com essa bola toda, né? Bom, avançando mais um pouco, vale a pena a gente falar de Descartes, né? Descartes foi matemático, físico e filósofo, né? E também tem uma coisa, nessa época não se separava tanto, né, as coisas, né? O cara podia
desenvolver seu conhecimento em diferentes direções aí, né? Mas é um cara muito importante do racionalismo, né? Ele desenvolve as bases do cálculo, né? E que vocês estudam, né? E da geometria analítica, né? Então começou ali. Tanto que a gente fala, né? Plano cartesiano, né? Então Descartes é fundamental. No século XVII, ele fortalece essa via do pensamento científico. Ele se torna a principal voz do chamado racionalismo, né? E qual é a frase mais famosa dele? Descartes fica famoso com uma frase que todo mundo conhece, né? Não? Nossa, nem lembro. Então eu vou passar aqui para vocês, ó. Penso, logo existo, né? Lembraram? Descartes é o cara que fala isso, né? Então, o cara que trabalhou com matemática e com física, desenvolveu o cálculo, né? E que chega a essa conclusão, né? Ele se afirma pelo racional, pelo pensamento, né? Uma observação quanto a isso é um certo individualismo, né? Vê que a frase dele é penso, logo existo, não é pensamos, né? Ele coloca no individual, então ele fortalece a noção do indivíduo, o indivíduo se afirma com o seu pensamento, né? Muito bem, a gente está no século XVII aí, mais ou menos nessa época. Eu estou fazendo cronológico, né? Vocês estão vendo que a gente tem uma trilha aí, está puxando esse fio. Tem um cara que não é tão falado, que é o Blaise Pascal, mas é importante, né? Foi físico, estudou a dinâmica dos fluidos, pressão, né? Aliás, Pascal, né? Vocês sabem, é uma unidade, né? O cara, quando é muito bom mesmo, ele vira unidade de medida, fala a verdade. Então, Pascal. E, então, foi físico, foi matemático, trabalhou com geometria e probabilidade, né? Inventou a primeira máquina de calcular. Se vocês olharem, eu estou colocando as datas, né, de nascimento e de morte, vocês veem que ele morreu antes dos 40 anos de idade. O cara que morreu muito jovem, né? E no fim da vida dele, ou seja, já com, vamos dizer, com seus 30 e poucos anos, 35 anos de idade, ele entrou nessa categoria. Primeiro começou a escrever bastante, então ele foi se firmando como escritor e filósofo. Ele parte da física e da matemática e começa a pensar o mundo, pensar as coisas, né? Então ele vira esse cara mais assim das humanas, de certo modo. Ele faz essa transição, combatendo até certo ponto o racionalismo de Descartes e o empirismo, né? E aqui uma novidade para vocês. Eu descobri recentemente que o Papa Francisco, né, está cogitando santificar Pascal. Pascal, olha, interessante, hein? Pode vir a ser o primeiro físico matemático santo. Vamos aguardar os próximos capítulos, né? Então, eu achei muito curioso isso. Bom, em seguida, a gente tem também no século XVII, já indo para o século XVIII, Newton. Ao contrário de Pascal, Newton viveu pra caramba, ele viveu 85 anos. E naquela época, pode ver a qualidade da água, a qualidade da saúde, viveu 85 anos, era uma coisa assim, era um milagre, né? Pois bem, físico e matemático também. Difícil falar de Newton, de tanta coisa que ele fez, né? Muito do que a gente estuda hoje, do que vocês estudam hoje na universidade, né, está relacionado com ideias e concepções de Isaac Newton, né? Então eu resolvi resumir, em vez de ficar falando tudo que ele fez, resumir em 3 palavras básicas: mecânica, ótica e cálculo. Não precisa falar mais nada, né? Então esse aí realmente era genial. A palavra gênio ela tem que ser usada com muito critério, mas esse é gênio, né? E a frase que eu acho uma frase linda dele, uma frase importante, célebre, né? E que foi utilizada, inclusive, tem uma utilização pop dessa frase, é a seguinte, não sei se vocês já ouviram isso: se eu enxerguei mais longe, foi por estar sobre os ombros de gigantes. Então lembra aquilo que a gente falou agora há pouco sobre a questão da vaidade, né?
Pô, o cara que sabia tanto, que pensava, era tão afiado e dizia só sei que nada sei, né? E Newton, no fim de sua carreira, já com uma quantidade de livros, publicações, respeitadíssimo, né? Criador de tanta coisa, e ele vai e fala: se eu enxerguei mais longe foi porque estava sobre os ombros de gigantes. Ou seja, ele reconhece: eu não faço nada sozinho, não fiz nada sozinho, né? Tudo que a gente descobre, que a gente desenvolve, é a partir do conhecimento acumulado. Então é bem bonito um cara da estatura, do porte de um Newton, falar isso, né? Essa frase, de vez em quando, é citada em obras pop, né? Por exemplo, uma banda bastante legal, uma banda de rock boa, eu tenho essa vertente roqueira, né? Então, o Oasis, se vocês procurarem no Spotify, no YouTube, enfim, vocês vão achar. Eles fizeram um álbum inteiro, um disco inteiro, chamado On the Shoulders of Giants, né? Sobre os ombros de gigantes. Então, uma homenagem a Isaac Newton na música pop. Bom, seguindo a nossa trilha, já estamos no século XVIII, a gente fala do Immanuel Kant. Kant, para o pessoal, vamos dizer, das humanas, e quem vai ver a raiz dos estudos de ciências sociais mesmo, acaba vendo o nome de Kant, né? Kant era um filósofo. Ele fez a síntese, ele não descartou o que veio antes, ele aproveitou, né, um pouco do racionalismo de Descartes e também daquela noção que existia do empirismo, ou seja, do conhecimento ser oriundo de experiência. Você faz a observação, faz a experiência e aí você conclui coisas, né? Então ele casa essas vertentes do racionalismo, né, mais do pensamento, e do empirismo, mais experimental. Foi professor de ciências, esse também. Pode ver que esses grandes, eles não ficavam fazendo uma coisa só. Eles tinham muitas atuações. Então, foi professor de ciências, propôs uma teoria de formação do sistema solar. O cara era filósofo, mas ele entrou nisso, né? Olha que interessante. Segundo a proposta de Kant, as experiências, entendidas aí como sensações, devem ser organizadas pelo pensamento. Tá? Então tem a parte experimental. Você organiza isso pelo pensamento racional e também pela intuição. Quer dizer, Kant reconhece a importância da intuição. Você vai percebendo, vai sentindo uma coisa. E isso é importante. E a soma disso tudo é que permite gerar o conhecimento. Tá? Então tem a parte experimental, tem o pensamento e tem essa intuição. E a intuição é algo que a gente treina também. Né? Quanto mais você estuda, mais você tem também aquelas sacadas. Né? Kant falava do imperativo categórico. O que é isso? É complicado, hein? Uma lei moral que é boa por si mesma. Independente do que vai ter de resultado. Aquilo é bom. É bom porque é bom. Né? Uma consciência do dever, que é mais importante do que o próprio resultado da ação. Você tem a consciência de que aquilo é o correto a se fazer. Eu pensava isso. Né? Então, se isso é o correto a se fazer, vamos fazer isso. Né? Muito bem. Seguindo ainda no século XVIII, já passando para o XIX, a gente pode mencionar Hegel. Hegel é um cara importante também, filósofo, né? E que está na nossa listinha aqui dos grandes, dos ilustres do pensamento, porque ele define a dialética como forma de conhecimento. Dialética significa criar o conhecimento a partir da discordância, da diferença. Né? Então é conhecida a sua forma de pensar, né? Que é aquela que fala da tese e da antítese. Vocês devem se lembrar disso, que a gente estuda isso no colégio. Né? Você tem a oposição. Você tem uma tese, uma ideia, depois você tem uma antítese, a ideia que combate aquela, que é contrária àquela, em princípio é contrária, tem pontos, né, de tensão ali, e se você trabalha em cima dessa tese da antítese, você consegue, né, desenvolver uma síntese. Você chega num conhecimento que sintetiza aquelas dois pontos de partida. Né?
E o legal é que você pensa na dialética assim, quando você sai de uma tese, de uma antítese, chega numa síntese, uma conclusão, essa conclusão não significa que acabou o assunto. Não, essa conclusão é uma nova tese, é um novo ponto de partida que pode juntar uma outra antítese para criar mais conhecimento. Então você vai trabalhando de modo progressivo, né? Não tem aquilo, chegou nisso, acabou. Não. Né? Sempre a necessidade do questionamento e de tentar avançar. Muito bem. Vamos descendo aqui, já estamos no século XIX. E aqui a gente chega, se vocês virem nessa nossa apresentação, só tem 3 carinhas que ficaram com um número. Eu chamei aqui os 3 fundadores, né? Os 3 pais da sociologia. E estão eles aqui, por ordem cronológica. Karl Marx, né? Do século XIX, né? Filósofo, historiador, sociólogo, mas esse aí é um que fez de tudo um pouco na vida. Ele foi jornalista, foi escritor, enfim. Foi um teórico, mas era um teórico que defendia a prática, né? A teoria só tem valor se puder impulsionar a prática, né? Não vale só ficar pensando, né? Então, nesse sentido, é muito diferente daquela ideia de um Descartes, não era outra coisa, né? Ele define uma série de conceitos fundamentais que até hoje são utilizados, né? Definiu também formas de estudo, né? Ele falou da mais-valia, a gente pode discutir isso em outro momento, e da divisão da sociedade em 2 grandes classes. No fundo mesmo, né? Que hoje em dia você vai falar sobre classe social, tem o quê? Cada pessoa vai dizer um nome, tem classe alta, classe média, média baixa, média alta, média média, e vai falar, tem o baixo, tem o pobre, tem o miserável, tem... Bom, na verdade, o que Marx dizia é que você, no fundo mesmo, você pode resumir dizendo que tem 2 grandes classes. Os proprietários, os grandes proprietários, e os proletários, né? Muito bem. Ele fala também da importância da gente avaliar o indivíduo, né? Pensar no indivíduo. Eu estou grifando aqui essa ideia do indivíduo que age na sociedade. Portanto, uma pessoa pode influenciar o desenvolvimento da sociedade, mas, claro, ao mesmo tempo ele também é influenciado, também recebe o peso dessa sociedade, né? Muito bem. Com essas ideias e várias outras, que a gente não vai nesse momento falar tudo aqui, mas ele se torna um dos membros, né, o principal, talvez fundador da sociologia, em termos cronológicos, é o primeiro que vem, e que tem como frase que eu destaquei aqui, essa ideia que resume muita coisa. A história de toda a sociedade é a história das lutas de classes. Sempre está rolando uma tensão, sempre tem essa disputa, né, essa tensão está sempre acontecendo, né? Muito bem. Outro que está no time, né, dos 3 fundadores é o Émile Durkheim, que cria a noção de fato social. A gente vai ter que falar mais disso depois. Hoje é só um primeiro papo, né? A característica do Durkheim é que ele tem um certo parentesco com o positivismo da ciência, né? Aquele pessoal que ele queria estabelecer a sociologia como uma ciência mesmo, ciência hard, como se fosse uma física, química, né? Essas ciências exatas eram uma inspiração para o pessoal mais racionalista, tá? Então ele queria que a sociologia fosse reconhecida como uma ciência, em vários aspectos. Então, uma disciplina acadêmica, né? Pesquisas qualitativas, pesquisas quantitativas também, com número mesmo, estudos de caso, né? Então era uma abordagem positivista, né? Muito bem. Segundo Durkheim, em sociedades tradicionais, cultura e religião é que criavam uma espécie de unidade entre as pessoas na sociedade, criava o que ele chamou de consciência coletiva. A consciência coletiva era fruto da tradição, né? Da cultura, né, de um povo, enfim, e da religião, em grande parte. Mas o que aconteceu? À medida que vieram acontecendo os avanços tecnológicos, que veio a Revolução Industrial,
A Revolução Industrial traz consigo, a modernidade em si, traz consigo a especialização do trabalho. Cada pessoa vai trabalhar com uma parte de uma grande engrenagem para produzir alguma coisa mais complexa. E com isso, o que acontece? O foco vai mudando. Em vez da gente ter a visão geral da sociedade, o foco vai para o indivíduo, né? Começa a se falar do indivíduo. Porém, destaco, a sociedade é mais do que a soma dos seus indivíduos, né? Não é simplesmente a soma. Essa turma, a turma de vocês, é muito mais do que a soma dos indivíduos. Não é simplesmente somar todo mundo. E por quê, hein? Inclusive, Perdão, professor. Pode falar. Comentando, inclusive o Durkheim disse que a sociedade, ele previa isso, né? Que a sociedade ia ficando cada vez mais burra, tipo, ela ia ficando cada vez mais inteligente como um todo, mas mais burra como individual, porque as pessoas estavam se limitando a apenas um contexto. Tipo, as pessoas estão se especializando tanto que elas esquecem de pensar no todo. Esse é o grande problema. O grande problema é esse aqui, essa palavrinha especialização. Hoje em dia, e gozado, né? Porque mesmo na universidade, olha só como que é. Mesmo na universidade, e também na vida profissional, se costuma dar muito valor, né? Especialização, o cara tem especialização naquilo, é especializado em tal coisa. Eu vi uma charge esses dias, até vou depois colocar na disciplina, se eu lembrar aqui, que era no jornal, um quadrinho, né? E um cara fala pro outro assim: estou fazendo 30 anos de emprego, vou aposentar amanhã, né? Sabe o que eu vou fazer? Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou lá no fim da linha de montagem para saber o que afinal eu estou construindo há 30 anos que eu nunca soube, né? É claro que é uma brincadeira, mas assim, discutindo um assunto sério que é esse, né? Você começa a especializar tanto que perde a noção do todo. Então, não, bem colocado o que você falou, é bem isso. Então a sociedade é mais que a soma dos indivíduos. Então é interessante a gente ter aquele olhar mais amplo. A nossa proposta com a disciplina é que a gente tente juntos exercitar esse olhar mais amplo, né? Então mesmo quando a gente pega uma notícia, né, um determinado assunto, você olhar mais assim, tentar ligar com outros assuntos. Quer ver uma experiência interessante? Você pegar um jornal, entrar num site de notícias, né? Pega 2, 3 notícias e começa a pensar como elas poderiam se conectar. Será que tem conexão entre uma coisa e outra? Procura elaborar isso, né? Eu já tive grandes surpresas quando a gente fiz esse exercício. Assim, a gente começa a perceber algumas coisas, né? Que exige a reflexão, não está ali dado para a gente. Você precisa parar. Não, peraí, né? Muito bem. E aí, para a gente completar essa grande trilogia, a tríade, né, dos pais da sociologia, temos que falar do Max Weber, que ele é quase contemporâneo aí do Durkheim, que fala também, né, aborda a modernização e industrialização. O ponto de vista dele é complementar, né, eles vão se complementando, né, no que eles pensam. Então ele reconhece, né, que a modernização e a industrialização progressivas, né, eles estavam vendo, veja, o mundo estava mudando muito rápido na segunda metade do século XIX, né? Isso, então, para eles estava evidente que estava trazendo muitos avanços tecnológicos, porém, e aí, como diz um conhecido meu, sempre tem um porém nessas horas, né? Junto com os avanços tecnológicos, o que estava vindo? Racionalização, burocracia, um monte de burocracia, controle. Então, quanto mais industrializado, mais controle que começou a ser exercido sobre as pessoas, né? Eram linhas de montagem, eram situações onde você tinha menos liberdade. Consequentemente, a tecnologia, a industrialização, gerou uma redução da liberdade do indivíduo. Então, por um lado, o Durkheim falava da super especialização e que isso é bom, só que não, né? E o Weber vai completar dizendo, além de tudo, você está perdendo a sua liberdade, você está ficando preso. Então é uma bola de ferro, uma jaula aí de luxo, às vezes você não percebe, mas você está ali perdendo sua liberdade. Isso pode levar à desumanização.
né? Em última análise é isso. Então, a necessidade de você refletir, você ter seu tempo, para não virar só uma engrenagem nessa máquina, né? E é um pouco o que a gente vai procurar também exercitar aqui, né? Essa reflexão. Aí tem uma outra vertente de trabalho do Weber, que também foi muito importante. Eu não vou nem aprofundar muito isso agora, nem temos como, mas ele estuda a parte da religião. Ele estuda o fato de que a ética do trabalho, né, a forma de você pensar, valorizar o trabalho, de certo modo tem uma inspiração religiosa, né? Ele faz essa ponte aí. O cara sabe aquela coisa, como se eu consegui aquilo, consegui uma coisa porque eu trabalhei muito, né? Ele percebe que muitas pessoas entendem isso como, vamos dizer assim, Deus está compensando você. Então existe uma certa economia, vamos dizer, espiritual, né? Ele faz essa ligação. A ética do trabalho, então, está relacionada, tem uma inspiração na religião. Muito bem. Aí a gente chega num outro cara que é engraçado falar, né? Algumas pessoas vão estranhar. Poxa, sou aluno de engenharia, coloca lá no seu diário, né? Faz o post. Hoje, eu que sou aluno da engenharia, hoje eu estava na aula, o professor falou de Freud, né? Segundo Freud. Pois é isso mesmo, né? É esse que vocês sabem, né? Que vocês já ouviram falar, né? O genial, eu estou colocando a palavra genial, hein? Eu falei do Newton e estou falando agora do Freud. O genial criador da psicanálise. É o cara que realmente estuda o ser humano a fundo, profundamente, e ele estuda não somente o indivíduo. Sim, ele dá muita atenção aos processos psíquicos do indivíduo, da pessoa, mas ele também escreveu muito sobre o comportamento das massas. Então Freud é muito interessante para a gente, é uma fonte de estudos, uma referência muito boa para nós, porque em muitos aspectos a gente precisa entender um pouco o comportamento das massas, né? Então a gente pode beber nessas leituras. Eu estou fazendo um ciclo de leituras de Freud com alunos da psicologia, da Univap, de outros cursos, porque realmente descobri, não faz muito tempo, assim, que é muito importante para a gente aprofundar o conhecimento da gente mesmo, ler essas coisas, né? Se vocês toparem, eu posso colocar trechos ou discutir trechos de obras, né? Para vocês terem uma noção, Freud era um cara que trocou correspondência com Albert Einstein. Esse não precisa falar nada, né? O físico Albert Einstein. E eles têm cartas, enfim. E uma coisa legal, porque eles viveram no período aí das guerras mundiais, né? Então, eles discutiam, eram dois pacifistas, né? Eram duas pessoas que estavam discutindo as dificuldades da humanidade nesse período difícil, né? E também nós estamos terminando nesse nosso passeio, esse nosso voo inicial. Já estamos no século XX, quando a gente vai falar, estava fazendo falta, né? Eu não sei se as meninas da sala, se as moças estavam pensando nisso. Pô, esse cara só está falando de pensador, homem, né? É uma coisa complicada isso, né? E aí a gente tem que citar a Hannah Arendt, filósofa, né? Que desenvolve o conceito e que é tristemente atual, né? A gente ainda hoje faz todo sentido falar disso, que é a banalidade do mal. Ela denuncia com essa expressão a falta de pensamento crítico, o distanciamento entre pensamento e realidade. Quer dizer, as pessoas estudam às vezes uma coisa e não conseguem aplicar na realidade, né? Vem tudo de modo não se comprometer muito, né? Banalizam aquilo. É triste, né? Quando a gente vê... Bom, não precisa ir longe, né? O que a gente está vivendo hoje, né? Situação de pandemia, né? E a gente tristemente vê pessoas que banalizam isso. Nossa, isso aí, né? Minimiza. Então é um negócio complicado. Aí ela tem uma frase, um trecho assim de um texto da Hannah Arendt que eu trouxe aqui, que é o seguinte: os fanáticos são inatingíveis pela experiência e pelo argumento.
Lembra? Experiência pessoal empirista, o argumento raciocínio, né? E o cara que é fanático, ele está fechado, né? Tanto faz, você não consegue chegar nele. Nem a experiência, nem o argumento convence. O conformismo total parece ter destruído a capacidade de sentir, mesmo que seja algo extremo como a tortura ou medo da morte. Né? Então é uma frase muito forte para a gente pensar. Depois eu vou colocar para vocês lá no grupo, para a gente refletir um pouco sobre isso. Né? Mais para frente eu vou comentar com vocês, não vou fazer isso hoje, mas a gente vai falar um pouquinho do Foucault, que fala de como a gente é vigiado, e a gente se vigia, na verdade, né? Umas pessoas espionam as outras, tal. E isso gera muitas tensões, né? Mas uma frase que queria trazer aqui do Foucault é: onde há poder, há resistência. Né? Onde tem relações de poder, vai ter alguém ainda resistindo a isso. Muito bem, e aí, para a gente ir fechando aqui, eu acho que podíamos citar rapidamente o Zygmunt Bauman, né? Que é o cara que criou aquela expressão que eu comentei com vocês, a modernidade líquida. Né? E com isso, quando ele descreve, e esse você viu que ele viveu bastante, né? Ele morreu há pouco tempo, com 90 e tantos anos, ele descreve uma característica da atualidade que são as relações humanas fugazes, né? Vai, conhece, vai, partiu, está em outra, então você perde você começa a ficar sem base, né? E a partir de meados do século XX ele comenta que a humanidade vai se tornando mais líquida, né? As relações, né? Essa insegurança, isso gera insegurança, naturalmente, né? E ele coloca que essa insegurança ela se torna parte da estrutura do homem atual, do homem pós-moderno, né? A gente vive na incerteza, né? Isso também é uma coisa para pensar. Muito bem, aí eu tenho depois, separei alguns nomes de pensadores brasileiros para comentar com vocês. Só que tem uma coisa, eu acho que para primeiro dia, né, a gente já falou bastante. Eu queria ouvir vocês. Professor, qual que é o nome do último ali que você comentou? Zygmunt Bauman. Se você pesquisar o nome Bauman, você vai achar. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa primeira aula, essa apresentação de hoje, e vou fazer um PDF e mandar para vocês lá no Aveia, tá? Beleza.